A fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. É a fé que move todas as coisas que existem. É a fé que nos dá segurança, que nos transmite, que nos faz ter confiança. É o firme fundamento. A fé é a substância original. A fé é o alicerce. A fé é a base. A fé é a coluna. A fé é a certeza. A fé é um fundamento, mas a fé é um fundamento profundo, ou seja, um firme fundamento. A fé é a certeza, a fé é a verdade, a fé é a realidade, a fé é a coluna, a fé é a base, a fé é a sustentação da nossa vida. Para ter relacionamento com Deus, tem que ter fé. Hebreus capítulo 11, que é o capítulo da fé, diz assim, ó, no versículo 6: sem fé é impossível. Diga essa palavra comigo: sem fé é impossível. Diga assim a quem está ao seu lado: não tem jeito. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você pode cantar e não agradar. Você pode pregar e não agradar. Pode dar presentes para Deus, mas não agradá-lo. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Você pode trazer uma oferta, mas se você não acreditar que Deus é o teu sustento, não agradou a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima dele deve crer nele, deve crer que ele existe. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aí o texto diz, Hebreus capítulo 11, o versículo 3 diz, ou 2 diz, a fé, o 1 diz, a fé é a certeza das coisas que se esperam, o firme fundamento, a coluna, é a prova das coisas que não se veem. E o versículo 2 diz, foi por ela que os antigos alcançaram bom testemunho. Repita esse versículo comigo, diga, foi pela fé que os antigos, joga a mão para trás assim, fazendo antigo. Foi pela fé que os antigos alcançaram testemunho. Diga assim, pastor Elias, explica. Ok, foi pela fé que Abraão, aí o texto vai continuar, foi pela fé que Enoque, foi pela fé que Josué, foi pela fé que Isaac, foi pela fé que Moisés, foi pela fé que Josué, foi pela fé que Caim, foi pela fé que Abel, desculpe, foi pela fé que Noé. Pergunta de novo, como assim? Eles não tinham a Bíblia, tá ligado? Eles não tinham uma palavra escrita. Eles não tinham nada que fosse como referência para eles, Marcelo. Eles não tinham como pegar um livro e dizer, a fé é isso, funciona assim, Deus é assim, Ele trabalha assim, Ele age por cima, por baixo, Ele vem pela direita, pela esquerda, Deus trabalha assim, trabalha assado, é assim que funciona a vida com Deus. Eles não tinham isso, mas eles tinham a fé. Abraão não tinha nada escrito, mas ele ouviu uma voz e disse, eu vou seguir esta voz. Isto é fé. Eles não tinham a palavra escrita. O relacionamento que eles tinham com Deus era puro, só eles e Deus. Glória a Deus. Isto é fé. Agora, olha para mim, você não vai ficar bravo com o que eu vou falar, não? Promete? Eles não tinham a palavra escrita. Diga assim, eles não tinham Antigo Testamento, Novo Testamento. Diga, não tinham DVD do Elias Rodrigues. Não tinha programa na TV. Não tinha ninguém que explicasse. Eles só tinham a fé. E com isso venceram. Olha para quem está ao seu lado e diga, então, rapaz ou moça que seja, é uma vergonha saber que eles não tinham nada escrito e acreditaram. É uma vergonha você que tem a palavra ainda não crer, não confiar, não se relacionar com esse Deus. Dá um tapa no ombro de quem está ao seu lado assim e fala, pelo amor de Deus, meu irmão,
Fala, tem alguém lá no púlpito te explicando, tem alguém do teu lado te orientando, tem alguma coisa para você ouvir, só não aprende quem não quer, meu filho. Quantos querem desenvolver uma fé extraordinária? A fé é isso, a fé é que move tudo. Deixa eu conversar com você umas coisas. Eu quero conversar com você assim. Tá borbulhando aqui dentro, rapaz. Eu vou falar com você sobre alguns tipos de fé. Depois eu vou falar com você sobre alguns tipos de pessoas de fé. Se der tempo eu falo de alguns resultados de fé. Pois bem, existem pelo menos 4 tipos de fé. Quantos tipos? Existe a fé natural. Diga, fé natural. A fé natural é a fé que o ateu tem. A fé natural é a fé que quem não é crente, quem não é, tem. O que é a fé natural? Eu vou descer os degraus porque eu acredito que tem um piso aqui. Sabe por quê, pastor Lete? Porque eu estou vendo o chão. Isso é uma fé natural. Você trabalha 30 dias na empresa, porque você tem fé que no final do mês você vai receber o teu salário. Não precisa ser crente para ter isso. É uma fé visível, diga fé visível. Fé natural. Quando você vai atravessar a rua, você olha para um lado e para o outro e atravessa. Por quê? Porque você tem fé que vai atravessar a rua. Esta é a fé que até o ateu tem. Pastor, o ateu tem fé? Sim, ele tem fé que Deus não existe. O ateu não crê, pastor, crê. Ele crê na não existência de Deus. Porque incredulidade não é ausência de fé. Incredulidade é a dúvida disputando com a fé. Pegou essa? Incredulidade não é ausência de fé, é a dúvida disputando o lugar com a crença, com a fé. Então todos temos essa fé natural, a gente já nasce com ela. O menininho, você coloca o seu filhinho em cima da mesa e fala, vem pro papai, vem, vem. Ele vem, claro, por quê? Ele está vendo você, isso é uma fé natural. Aí você fala, vem pro papai. Aí o turco falou, vem com o papai, vem com o papai. Para você não confiar nem em teu pai. Teu vizinho tem essa fé natural. Teus amigos têm essa fé natural. Você tem, todos nós temos. É uma fé, nasce com a gente. Esta fé é natural que faz você subir em algum lugar alto. Claro, com um cinto de segurança amarrado em você. É a fé natural que faz você correr um pouco mais, porque o teu carro é bom. Quero ver você andar no meu uninho. Ou seja, a fé natural, a fé que todo ser humano tem. Diga assim, fé natural. É nata. Diga, eu nasço com ela. Ou seja, eu nasci com ela, para ficar mais exato. Eu nasci com ela. Você tem uma fé natural. Por que você deixa alguém cortar o teu cabelo? Você tem fé naquela pessoa. Não é assim? Não sei no seu caso, que não tem muito. Mas geralmente você não corta sempre no mesmo lugar? Porque você tem fé naquela pessoa, você confia, entrega os seus belos cabelos àquela pessoa. Isto é fé natural. A fé natural move o comércio. Eu vendo fiado para você porque tenho fé que você vai me pagar. Eu pego um cheque teu porque tenho fé que vou chegar no banco e vai ter dinheiro lá. Isto é fé natural. Quem entendeu, diga amém. Diga, a fé natural, nasci com ela. Ok, agora existe um outro tipo de fé. É a fé comum. A fé comum fala de religiosidade. A fé comum fala de crença, de credo. Qual é a fé comum da igreja Maranata Betel? Vamos lá? Vocês creem no batismo no Espírito Santo? Todos que são da igreja Maranata Betel têm que crer no batismo no Espírito Santo, porque isso é comum da igreja Maranata Betel. Vocês creem por acaso aqui que vai haver um arrebatamento? Ok, então todos que querem ser da igreja Maranata Betel têm que crer nesse arrebatamento. Ou seja, é uma fé comum. Diga assim, a fé comum se aprende. Ok, é isso que Judas está dizendo, por exemplo. Vai dar trabalho para você achar, mas se você achar, dá um glória a Deus. Quem achar primeiro ganha um DVD. Quem achar antes de mim, já achei. Judas, que só tem um capítulo na Bíblia, no finalzinho da Bíblia, antes do Apocalipse, Judas diz assim, olha só o que Judas diz.
Judas diz no versículo 3: Amados, enquanto eu empregava toda diligência para vos escrever acerca da salvação que nos é comum, sobre aquilo que nós todos acreditamos, sobre aquilo que nós todos defendemos. Esta é a fé que nós chamamos de fé comum. Olha, por exemplo, o que Paulo diz quando ele escreve a carta a Tito. Vamos lá, gente, vamos para a Bíblia. Quando Paulo escreve a carta a Tito, no capítulo 1, versículo 1, ele diz: Eu sou Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus. Preste atenção, no versículo 4 ele diz: Eu estou escrevendo ao meu verdadeiro filho, Tito, segundo a fé que nos é comum. Eu estou escrevendo para você, Tito, sobre um assunto que entre nós é comum. Já viu aquela expressão assim, nós temos um amigo em comum? Ou seja, você tem um amigo que coincidentemente é meu amigo também. O que é fé comum? Eu creio numa coisa que você também acredita. A fé comum é a fé da igreja. Diga assim, é a fé da igreja. O que é a fé comum? É a fé que nós aprendemos. É a fé que você ensina para os seus filhos. Você ensina para o seu filho assim: olha, você tem que adorar a Deus. E o menino cresce dizendo: eu adoro a Deus. Por quê? Ainda não sei, porque mamãe me ensinou no desenvolvimento da minha vida que eu vou aprender o que é adorar a Deus. A fé comum é o que move a religião. Você chega para alguém e pergunta: por que você guarda o sábado? Ele diz: não sei, minha mãe sempre guardou. É uma fé que foi passada. Você pergunta para a pessoa: por que você não come carne num determinado período do ano? Ele diz: rapaz, não sei não, mas meu pai disse que não pode comer. Ou seja, foi passada. É uma fé que é comum entre nós. Por isso vem o termo comungar, de comunhão. É uma fé que é comum. Diga assim: a fé natural, nasci com ela. A fé comum, aprendi. Então a fé natural é de nascimento. Deus colocou essa semente na gente. A fé comum, ela é aprendida. Agora, existe um terceiro tipo de fé, e eu quero gastar um pouquinho mais de tempo te dizendo. Existe uma fé, que esta fé, ela não é uma fé simples. Ela é uma fé de perseverança, é uma fé de relacionamento com Deus. Esta fé está em Gálatas capítulo 5, quando o apóstolo Paulo está falando a respeito do fruto do Espírito, que se divide em alguns outros frutos. Ele está falando dos gomos da laranja. Paulo está falando de um fruto que se subdivide em outros frutos, em Gálatas capítulo 5. Quem já estiver lá, diga amém. Paulo diz no versículo 22, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Esta fé não é aquela fé natural, também não é a fé comum que você aprendeu. Esta fé é uma fé de fidelidade, é uma fé de perseverar. Esta fé é a mesma fé, meu Deus, vamos para a Bíblia, é a mesma fé que Tiago apresenta. Tiago diz assim, ó, Tiago capítulo 1, versículo 2 e 3, meus irmãos, tende por motivo de grande alegria passares por provações. Por que, Tiago? Ele continua: tende por motivo de grande alegria passares por provações, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança. O que me ajuda a desenvolver essa fé? Não vou responder, Tiago já respondeu. A prova. A prova nos ajuda a desenvolver a fidelidade, a persistência, a perseverança. A fé, como fidelidade, é fruto do Espírito Santo. É através de um relacionamento com Deus que você vai adquirindo esta fé como fidelidade. Sabe o que é fé como fidelidade, pastor Laerte? É assim: eu nasci desse jeito na fé, eu cresci desse jeito na fé, e pode aparecer qualquer maluco falando outra coisa, mas esta fé eu aprendi com Deus. É assim que eu vou ser. Pode colocar o revólver na minha cabeça, eu não nego a Jesus. Quando você ouve alguém dizendo assim, não neguem a fé, é essa fé aqui. Pode te mostrar essa fé na prática? Daniel capítulo 3. Se você não dá um glória quando eu ler isso aqui, eu nem vou pregar o resto, hein? Daniel capítulo 3. Quem está lá, diga amém. Ok.
Daniel capítulo 3, versículo 15. O que está acontecendo aqui? Eles pegam os 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abdenego, e estão tentando forçá-los a adorar a imagem, a estátua do rei. Lembra disso? E dizem para eles: se vocês não adorarem, a gente vai lançar vocês na fornalha de fogo, que já está aquecida 7 vezes mais. Versículo 15. Agora se estáis prontos, quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, para vos prostardes e adorardes a estátua que eu fiz, bom será. Mas se não adorardes, sereis lançados na mesma hora na fornalha de fogo ardente. E eu quero ver quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos. Pergunta assim: cadê a fé? Olha a fé entrando em ação agora, verso 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abdenego ao rei Nabucodonosor assim: não necessitamos de responder sobre este negócio. Se formos lançados na fornalha de fogo, o nosso Deus a quem servimos é poderoso para nos livrar. Mas se não, fica sabendo que não adoraremos a tua imagem. A gente tem fé que o nosso Deus pode nos livrar da fornalha, mas se não livrar, a fé que está aqui dentro é maior. A gente morre torrado, mas a gente não cede. Levanta a tua mão e diga: eu preciso dessa fé aí, ó. Diga assim: eu desisto fácil, eu volto atrás fácil. Eu preciso dessa fé como fruto do Espírito Santo na minha vida. Eu preciso decidir, tomar a decisão e permanecer na decisão que eu tomei. Fé como fruto do Espírito, fé de fidelidade. Oh, glória a Deus. Deus quer distribuir dessa fé aqui entre nós. O problema é que essa fé vem através das provações da vida, através das fornalhas ardentes da vida. Quem tem 2 braços assim, estica, passa a mão no braço assim, ó. Mostra para teu irmão, diga: são calombos da vida, açoites da vida. Bata a mão no peito assim, diga para teu irmão: sabe, as lutas desta vida, as provações desta vida, tem me tornado fiel, tem me tornado crente. Diga: eu não sou crente aqui na igreja, eu não sou crente quando tudo está bem. Diga: quer ver como eu sou crente? Olha para mim quando eu estiver na provação. A fé como fidelidade é a fé que diz: eu não abro mão da promessa de Deus na minha vida. A fé como fidelidade é aquela fé que te faz dar a resposta que nenhum crítico gosta de ouvir. Quando o crítico vem e diz: desiste disso, e você encara e fala: a minha fé diz, não desista, permaneça, continua, vá em frente. Eu sou fiel a Deus, porque Deus é fiel a mim. Eu continuo do jeito que eu estava, acreditando. Fé como fidelidade é quando estava tudo bem na minha vida, eu ia na igreja de segunda a segunda. Agora que está tudo mal, eu vou de segunda a segunda e ainda vou na vigília. Então, recapitulando, diga assim: fé natural. Nasci com ela. De novo: fé natural. Nasci com ela. Fé comum. Aprendi a tê-la. Fé fidelidade. Desenvolvi. Posso falar o 4º tipo? Fé natural. Fé comum. Fé como fidelidade. Tem uma outra fé. Essa não é para qualquer um. Fé natural, qualquer um tem. Fé comum, qualquer um aprende a ter. Qualquer um aprende a ter. Basta chegar num grupo que tem, qualquer um vai ter. Pode aprender. Fé como fidelidade, é só sofrer que tem. Tem um 4º tipo de fé. Não é qualquer um que tem. É a fé sobrenatural. A fé natural diz assim, estudando lá em casa com o pessoal da nossa equipe, a gente bolou uma ilustração interessante. A fé natural funciona assim: eu vou atravessar a rua porque não vem carro, ok? A fé comum funciona assim: eu vou atravessar a rua porque eu aprendi com minha mãe que quando não vem carro eu posso atravessar.
A fé como fidelidade é assim: vamos comigo? Não, eu vou atravessar a rua, porque eu decidi atravessar a rua. Quer saber como funciona a fé sobrenatural? Surge um carro de repente, você diz: para, que eu preciso passar. A fé sobrenatural é a fé dos milagres. A fé como fidelidade está em Gálatas capítulo 5. Desenvolve no relacionamento com Deus. A fé sobrenatural não, você ganha. Está em 1 Coríntios capítulo 12. Muitos são os dons do Espírito. Entre eles, o dom de curar, o dom de operar maravilhas, o dom de sabedoria, o dom da palavra de discernimento e o dom da fé. Glória a Deus. É a fé do sobrenatural. É a fé que faz acontecer. Diga assim: a fé vê acontecer. Mas a fé sobrenatural, diga, faz acontecer. A fé que todos têm é aquela fé assim: se ele me ajudar, eu vou conseguir. A fé sobrenatural é: mesmo que ninguém me ajude, eu já decidi, eu vou realizar. A fé que todos têm é a fé dos discípulos que chegaram na figueira e disseram: Jesus, ei, está seca a figueira. A fé sobrenatural é a fé de Jesus: figueira, a partir de hoje você nunca mais dá fruto. Morreu. É a fé sobrenatural. Meu Deus. A fé sobrenatural é o que Deus quer nos presentear aqui esta noite com ela. Deus quer te dar uma fé explosiva. Deus quer te dar uma fé que gere milagres em tua casa, em tua família, em teu trabalho, em tua igreja, em teu ministério. Glória a Deus. Agora, sabe o que é maravilhoso? Pergunta o quê? É que a fé tem estágios. Você não entendeu? A fé tem estágios. Sabe o que significa? Você pode pular de uma fé. Pastor, prova. Os discípulos disseram: Jesus, aumenta a nossa. Se é possível aumentar a fé, então é possível que a gente mude de estágio. Pergunte a quem está do seu lado: qual estágio que você está? Você está naquela fezinha natural, que se vê, você acredita? Você está na fé comum, que só acredita nisso porque tua mãe falou, mas você mesmo nunca viveu um milagre? Você está em qual fé? Na fé de fidelidade, que só insiste, mas também não dá em nada? Ou você já pulou para o estágio da fé sobrenatural? Pum, brota. Vai acontecer. Quem pode orar comigo? Jesus, aumenta a minha fé. Diga: eu quero crer, eu quero acreditar.